Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Olá, me chamo Felipe e eu moro no estado de São Paulo. Esse relato que eu irei contar aconteceu comigo em 2018, quando eu e meus amigos fomos visitar um engenho das bandas ali de São Paulo. Não me recordo muito bem o nome do engenho, mas os meus amigos sabem, e se eu trazer mais algum relato, irei dizer o nome da cidade e do engenho para vocês. Eu e meus amigos gostávamos muito de viver aventuras. A gente acampava, ia para lugares meio estranhos, ia para praias, fazia trilha e outras coisas muito legais. Mas o meu maior sonho mesmo era de arrumar uma mulher e ter filhos. Certo dia, um de meus amigos resolveu ir para a casa de uma avó dele, que morava ali no engenho. A gente ficou meio em dúvida se ia. Então eu decidi ir, que sempre quando eu ia para os lugares, meus amigos topavam ir, e todos também naquela hora toparam de ir. Então fomos arrumar nossas coisas. Pegamos várias coisas importantes e a única coisa que eu me lembrei mais importante de levar foi uma Bíblia. Coloquei na minha bolsa e fui. Meus amigos também levaram roupas e outras coisas. Então fomos, pegamos o ônibus e partimos para o engenho. Demorou, eu acho que uma hora para chegar no engenho. Mas deu tudo certo. Quando chegamos lá no engenho, fomos recebidos por algumas crianças que estavam jogando bola do outro lado da porteira. Elas abriram a porteira pra gente e a gente entrou. Fiquei olhando um pouco aquele engenho como era e vi que tinha um casarão e vi que tinha algumas casas de barro por ali também e que tinha alguns animais sendo criados ali pela região. Também vi do outro lado um grande rio. Um rio muito lindo e muito belo. Naquela hora eu achei que aquele rio seria perfeito para tirar foto e tomar um banho, caso a gente fosse jogar bola e sentisse calor. E também vi em uma das casas de barro duas mulheres. Percebi que uma era mais velha e a outra era mais nova. A mais nova também olhou para mim quando eu olhei. Ela deu um sorriso e eu fiquei admirando ela por alguns minutos. Até que um de meus amigos pegou pelo braço e chamou: "Vem, já está na hora de ir." Já admirou demais. Então fomos. Um de meus amigos contou que ali tinha uma casa de uma cigana, que fazia trabalhos para o bem, e que a gente não deveria se preocupar com ela. A gente concordou em não mexer com ela, e só se cumprimentar quando passasse perto. Conheci a avó do meu amigo, cumprimentei ela, dei um abraço e entramos para dentro. Também, naquela casa, tinha um avô deles. Também cumprimentei. Ele disse que a gente parecia muito jovem, mesmo a gente tendo uns de 22, outros de 15 e outros de 32. Só tinha um mais novo que a gente resolveu trazer. Então entramos. O avô de meu amigo mostrou o lugar e o quarto onde a gente ia ficar. A casa era de barro, mas era muito grande, considerando ser maior que a minha. Então colocamos nossas coisas e fomos para fora ver o movimento daquele engenho. Um de nossos amigos que conhecia ali muito bem o que tinha chamado a gente, chamou a gente
para ir numa estebaria onde ficavam os carneiros. Fomos para a estebaria. Quando chegamos lá, vimos uns rapazes tirando leite de cabra e nos cumprimentou. Outros rapazes estavam no outro lado do rio pescando. O que eu mais me admirei naquele engenho era o seu rio. Um rio muito bonito e muito grande com água corrente. Então, começamos a conversar. Papos de adolescentes, junto misturado com adultos, vocês sabem como é. Então, em uma hora, um dos caras que estava ali trabalhando disse pra gente que era pra gente não sair de casa às 9 horas da noite ou mais. Sempre às 8h30 ou 8h40 entra pra dentro. E evitar sair de casa à noite. A gente perguntou por quê. Ele, com muito medo e meio tímido, respondeu que ali naquele engenho existia duas criaturas que atormentavam e matavam animais. Eles fizeram um plano para impedir o ataque aos animais. Todas 5 horas da tarde estavam buscando e recolhendo todos os animais para a estebaria, e que sempre ficava uns trabalhadores ali com uma espingarda tucaiano para ver se aparecia alguma criatura. Então eu disse que aquilo era bobagem e que ele não deveria se preocupar. Quando eu falei que eles não deveriam se preocupar, ele falou na mesma hora: como você explica os animais que apareciam mortos por aqui? Eu nessa hora fiquei calado e disse que poderia ser uma onça ou algum animal assim, predador. Mas eu sabia que naquela área era impossível ter animais desse porte. Então eu achei que o rio estava ali atrás. Achei não, o rio estava ali atrás. Me desculpem aí. O rio estava ali atrás. Eu percebi que poderia ser os crocodilos ou jacarés que atacavam ali os animais. Então eu disse: pode ser um jacaré que está atacando. O cara, o trabalhador, novamente disse: impossível, pois no rio, do outro lado, tem uma cerca muito grande de arame farpado para nenhum animal da água atravessar para o lado de lá. Então a gente ficou em dúvida. Eu ainda duvidando, disse ok. E fomos embora. Quando a gente foi embora, passei novamente na frente da casa da menina que eu vi quando cheguei no engenho. Ela estava estendendo roupas no arame. Eu olhei para ela e ela novamente olhou para mim sorrindo. Aquela mulher, para mim, era um anjo, pela sua perfeição e sua boniteza. Naquela mesma hora, meu coração acelerou muito e já parecia que eu estava muito apaixonado por ela. Então, escutei outra mulher dentro da casa dela o chamando. Então, continuei andando para a casa da avó do meu amigo. Entramos dentro da casa e a avó dele nos serviu um grande prato de cuscuz, feijão, arroz e macarrão e uma grande galinhada muito boa. Fiquei farto com aquela refeição e fui assentar um pouco no sofá para assistir televisão. Foi aí que eu vi os avós do meu amigo assentados também ali, enquanto meus amigos foram tomar banho de rio. Eu, pensando que era o jacaré que estava atacando os animais, não fui me arriscar de tomar banho. Então perguntei ao avô de meu amigo se tinha alguma criatura mesmo atacando os animais. Ele, olhando para mim, meio sério, disse que eu não me deveria preocupar com isso e só não sair à noite de casa. Eu achei muito estranho aquilo. Então saí para fora um pouco. Já era 5 horas da tarde. Quando eu saí para fora e vi novamente aquela menina assentada na cadeira de balanço conversando com uma mulher. Claramente percebi que aquela mulher era a sua mãe. As duas eram galegas e muito bonitas. Então eu estava com vontade de ir lá, cumprimentar e me apresentar. Fiquei meio nervoso na hora, mas fui. Ao chegar lá, a mulher perguntou: quem é você? Eu respondi quem eu era, disse meu nome e me apresentei.
e disse que estava ali para visitar os avós de meu amigo. A sua filha também me cumprimentou e disse que o nome dela era Rosângela. Então eu cumprimentei, eu abracei e disse: bom engenho aqui onde vocês moram, né? Uma paisagem muito bonita e um belo rio. Ela falou que sim, que era um belo rio e que aquele engenho ali era muito bonito, mas que nunca ficava do lado de fora à noite para admirar as estrelas, só do seu quarto com a janela aberta. Então eu convidei ela para ficar debaixo de uns pés de pau que tinha à noite. Ela, com medo, disse: mas tem umas criaturas aí que atacam os animais. Eu respondi que aquilo era bobagem e que não tinha medo de nada e que estava preparado para tudo. A mãe dela, olhando para mim seriamente, disse: já que você nunca saiu com ninguém, eu vou deixar você abrir essa sessão. Pode ir, mas volte antes das 9. Ela, muito feliz, me deu outro abraço. Eu disse: certo, te encontro às 7 horas aqui mesmo na frente da sua casa. Fui para a casa do avô do meu amigo, muito contente. Quando eu ia entrando, vi os meninos entrando todo molhado para dentro de casa. Eles estavam todos molhados e com um fedor meio estranho, pois eles disseram que a água estava barrenta e com um cheiro meio estranho mesmo. A avó de meu amigo botou ele para dentro do banheiro e disse que cada um ia fazer uma fila para ir tomar banho. Eu, muito alegre, fiquei na sala conversando com o avô de meu amigo. Ele disse que estava muito feliz e que convidei aquela garota para ir comigo olhar as estrelas à noite. Deu 7 horas e eu fui atrás dela. Ela estava muito linda. Então fomos lá para trás da casa de meus avós e ficamos lá, assentado e olhando as estrelas, admirando. Então também nos deitamos e ficamos olhando as estrelas. Vimos algumas estrelas cadentes passando. E ela começou a se abrir comigo e contar um pouco da sua história. Ela falou que quando ela era mais nova, o seu pai tinha morrido. Então ela me contou alguns acontecimentos. Eu também falei para ela que tinha perdido muitas pessoas especiais da minha família. E assim ela começou a se abrir comigo. Eu olhei fixamente para os olhos dela enquanto ela falava e percebi que estava muito apaixonado por aquela garota. E que, pela primeira vez, eu tinha se apaixonado por uma menina de verdade. Eu olhei para ela, peguei na mão dela e disse: o que tinha acontecido comigo foi muito triste e que eles dois poderiam tentar ser felizes. Ela respondeu que era muito cedo, mas que poderia tentar também. Então, quando me aproximei do rosto dela para dar um beijo, percebemos uma zoada estranha do outro lado do rio. Escutamos uivos e do outro lado, na frente da casa de meus avós, escutamos um batido de asas muito alto. Então, eu escutei uma zoada no rio também, como se fosse alguém pulando. Mas parecia se fosse uma pessoa gorda pulando e uma pessoa também alta. Foi nesse exato momento que vi uma criatura azul gigante voando. Eu acho que aquilo ali tinha uns 3 metros de altura. E quando eu olhei para frente do rio, vi uma criatura do outro lado da cerca, enorme. Uma criatura negra com os olhos vermelhos, que parecia um lobo, mas estava em pé e era muito alto. Então, quando eu olhei para cima, aquela criatura enorme pousou no chão. Foi um estrondo quando ela pousou, que parecia que tinha caído em alguns cocos do pé. Então aquela criatura agarrou a Rosângela, que estava do meu lado, e imediatamente subiu para cima voando. Com as batidas das asas, ela conseguiu me derrubar. Aquela criatura lobo que eu vi pulou a cerca e começou a correr atrás de mim numa velocidade impressionante. Eu estava a alguns metros do rio e consegui entrar e pular pela janela da casa do avô do meu amigo. Quando eu pulei, aquela criatura bateu de frente com o muro, fazendo uma zoada muito grande e derrubando alguns tijolos de fora para dentro. Foi aí que aquela criatura deu um uivo e novamente correu.
Eu, muito assustado e aterrorizado, fui lá para frente da casa e lá estavam meus avós, os avós dos meus amigos, conversando com meus colegas. Cheguei aterrorizado, eles se levantaram e disseram o que tinha acontecido. Meus amigos ficaram me perguntando. Eu, muito nervoso, ainda consegui explicar que uma criatura lobisomem e uma voadora que eu não sei especificar o nome levou a Rosângela. E meus avós disseram: quem é Rosângela? Eu expliquei que era a filha da vizinha do lado aqui da casa. Nesse exato momento também chegaram os pais de Rosângela. Chegou só a sua mãe e um de sua avó, que também morava ali. E no momento que eu fui visitar, a sua avó estava doente, deitada. Então, ficamos todos aterrorizados com aquilo que tinha acontecido. Imediatamente, minha avó disse que precisamos ir ali, na cigana que morava ali perto. Eu, muito aterrorizado, disse que não ia fazer nada agora, ia deixar para amanhã. Então, nesse exato momento que eu falei isso, a mãe da Rosângela disse que eu era um covarde, que nunca deveria confiar a sua filha sair comigo. Então, com aquilo tudo que tinha acontecido, e a mãe dela me chamar de covarde, eu fui me deitar. Então eu me deitei e fiquei pensando naquilo tudo que tinha acontecido, e mesmo assim estava aterrorizado. Todos meus amigos e os avós dele foram para a casa da cigana, ver o que ela podia fazer. Fiquei a noite toda sem dormir, só pensando naqueles acontecimentos, e decidi que não ia agir como covarde e que ia resgatar Rosângela. Me levantei, abri a porta e fui novamente na casa da cigana. Quando eu cheguei lá, meus amigos e os avós ainda estavam lá, e a mãe da Rosângela também estava lá. Então, perguntei o que era necessário para salvar ela. Ela disse que teve uma visão e que aquela criatura que sequestrou era um tipo de vampiro demoníaco e que não era uma pessoa normal. Era um demônio dentro de uma pessoa já morta, dentro do corpo de uma pessoa já morta. E outra criatura era um lobisomem, um tipo de lobisomem transmorfo, que é um tipo de bruxo ou feiticeiro que tem uma conexão forte com o inferno. E que transformado, ele tem a consciência e mesmo tendo o ato do que ele faz. E é que a transformação dele dura no máximo 3 horas. Se passar disso, um demônio entra ali e controla a transformação. Então, perguntei o que eu poderia fazer para salvar. Ela disse que o único jeito era matando as criaturas. Ela resolveu fazer um tratado comigo. Ela disse que eu tenho que fazer um pacto e me transformar numa criatura para ir atrás e tentar matar aquelas duas. E assim eu salvaria a Rosângela. Eu perguntei que eu, em forma daquela criatura, eu conseguia me controlar e manter meus sentidos. Ela falou que não, que ia ter um demônio ali controlando tudo, mas ela ia fazer um colar, que ia conter a entidade que estava ali no meu corpo por 1h30. Então aceitei e disse que faria o possível para salvar a Rosângela. Então ela foi fazer o pacto. Disse que só eu e ela poderia ficar ali na casa. E mandou todos saírem dali. Meus amigos me desejaram boa sorte. Eu agradeci por tudo e disse, mesmo que eu não volte vivo, a Rosângela voltará. E que eu iria fazer de tudo para salvar a mulher que eu amo. A cigana fez um pentagrama no chão. Começou a dizer umas palavras e começou a colocar velas em cada ponta. Quando terminou o trabalho do ritual, uma entidade se manifestou no corpo da mulher. Não vou revelar aqui o nome da entidade, mas a entidade depois disso entrou no meu corpo e eu comecei a me sentir estranho, com várias dores, com um sentido melhor. Me senti que eu estava mais forte. Depois disso, a cigana disse que minha transformação
aconteceria naquela noite. E nesse exato momento ela tirou da gaveta um colar. Ela disse que eu não deveria tirar aquilo do pescoço por nada, e que se preparasse, e que eu teria uma ajuda caso tudo desse errado. Ela disse que aquele colar daria a ela também a visão de ver o que estava acontecendo quando eu estivesse no caminho. Então fui embora. Fiquei assentado no pé de pau, fiquei pensando naquilo tudo. Pensei como ia se despedir da minha família, que estava longe, estava na cidade, e como tudo ia ficar. Fiquei muito amargurado. Meus amigos chegou perto de mim e começaram a me abraçar e dizer que eu estava vivendo como se fosse tudo um filme. Mas era a vida real. Eu respondi. Então, eles começaram a falar coisas engraçadas e a me divertir. Foi aí que nessa hora vi dois homens estranhos indo para o lado da ilha ali do engenho, que tinha uma mata do outro lado. Eles olharam para mim com uma cara meio estranha. Então um desses homens vieram até nós e perguntou: "E aí, rapaziada, bem-vindos aqui ao nosso engenho, sejam todos bem-vindos." O engraçado é que quando esse rapaz que apertou as nossas mãos, a mão dele era super gelada. Parecia que ele não tinha sangue quente no corpo dele. Ele olhou para mim sorrindo e os seus olhos eram amarelos. Estranhei muito aquilo, mas quando ele olhou para o outro lado, o olho dele mudou. Então eu percebi que aquele rapaz deveria ser alguma criatura daquela ali que tinha nos atacado. Eu fiquei com medo na hora, porque senão eu juro que acabaria com ele ali mesmo. Então os rapazes foram. O outro rapaz que ficou esperando o outro nos cumprimentar era um homem todo sério, alto e bem musculoso. Eu, só de ver, já tinha medo daquele homem. Então, se passou as horas. Quando foi 8 horas eu olhei no relógio, comecei a me sentir estranho. Escutei os ossos da perna estralarem, uma dor muito forte na cabeça, nas costas, em todo lugar. Comecei a me transformar na criatura. A cigana estava ali do lado também na hora, disse que era para ninguém se preocupar e que o colar manteria eu consentido. Me transformei completamente num lobisomem pactuado, que tinha a ajuda de uma criatura, uma entidade demoníaca no meu corpo, que ia me ajudar na batalha. Me transformei por completo e o colar ainda estava no meu pescoço, um pouco me sufocando. Percebi que estava com sentido. A cigana disse que era para eu ir rápido, que o efeito do colar iria passar daqui a umas horas. Então comecei a partir pela mata, sentindo um cheiro. Fui andando, correndo, até que cheguei numa casa de barro que estava ali. Escutei tipo uns gemidos estranhos. Arrombei aquela casa com minhas patas poderosas e vi a Rosângela amarrada ali. Foi aí que do nada, aquela criatura, lobisomem que estava ali, me atacou. E eu juro que aquela criatura falou comigo, dizendo que era meu fim e que aquela garota iria se transformar em outra criatura, que ela tinha um potencial vindo dos seus antepassados, muito importante. Aquela criatura que me atacou me deu uma patada na cara e uma na barriga. Então, também consegui atacá-la, de 2 ataques na cara e um no bucho, deixando ela meio inconsciente e caída no chão. Quando fui atacá-la novamente para finalizar, uma criatura, aquela criatura azul, me atacou. Percebi que aquela criatura era muito alta, que só um ataque me jogou longe. Nesse período de tempo, já foi tempo suficiente para aquela criatura, lobisomem que estava no chão, se recuperar. Eu, na forma lupina, percebi que ia apanhar daquelas criaturas e que ia morrer. Foi aí que do nada, uma criatura branca, maior do que eu e o dobro do tamanho daquela criatura azul, apareceu.
Percebi que era um lobisomem também, só que ele era maior que eu. Eu acho que aquela criatura tinha uns 4 metros ou mais. Aquela criatura apareceu, matou a criatura de azul e também matou outra criatura, a Lupina. Aquela criatura arrancou meu colar do pescoço e me atacou. Eu fiquei inconsciente e quando acordei já estava na forma humana, todo nu. Então vi aquelas criaturas mortas no chão, mas também já estavam na forma humana. Então corri para dentro da casa de barro e vi lá a Rosângela com um pano na boca e deitada no chão, toda machucada. Peguei a Rosângela, dei um beijo em sua cabeça e fui levando ela. Quando cheguei na parte do engenho, meus amigos estavam lá, ansiosos e nos esperando. Os avós de meus amigos, saíram para fora. Deram um abraço em mim e disse que eu fui um guerreiro muito forte. A cigana chegou perto de mim com alguns matos, começou a bater na minha cara com aquele mato e falou umas palavras estranhas. Ele disse que a entidade que fazia me transformar não estava mais ali comigo, que ela tinha ido embora. Então eu abracei a Rosângela novamente e dei um beijo nela. Foi aí que fomos para dentro. A mãe da Rosângela chegou até mim e me pediu desculpa por tudo aquilo que ela tinha dito comigo, que eu era covarde. Ela me deu um abraço também e disse que seria uma honra eu ser o seu genro. Então eu disse que ia levar a Rosângela para São Paulo, cidade grande. A sua mãe ficou meio triste. Me disse que era para ela vir visitar ela de vez em quando. Abracei a cigana e pedi muito obrigado. No outro dia seguinte, arrumamos tudo para ir embora. Agradeci por tudo. E também eu gostei muito daquela aventura que nós passamos, mesmo sendo em casa de morte. Eu e a Rosângela somos casados até hoje e temos um filho chamado Maciel. Esse foi o meu relato. Boa noite.